Eu quero trazer hoje, nesta manhã, uma parábola. Eu gosto das parábolas de Jesus. Gosto também de, quando eu estou pregando, eu dar exemplos, que são às vezes parábolas, né? Enfim. Mas essa é uma das parábolas que ela é rica, que ela trata de mais de um tema, mais de um tópico dentro da mesma parábola. Ela está registrada em Mateus capítulo 22, abra sua Bíblia. Vamos ler os 14 primeiros versículos. Eu vou ler toda a parábola, aí depois eu vou me deter num dos pontos principais, mas é importante que os irmãos acompanhem o que Jesus quer falar conosco através dessa parábola, amém? Essa parábola, ela foi escrita para os judeus, naturalmente, para os seus discípulos, para ensinar as pessoas, mas está aqui gravada para hoje. Então, ela não é algo que serviu somente para aquele tempo, segue viva. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos, com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas de meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete de bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento o que o Senhor quer aplicar para a igreja nesta manhã. Especificamente, o que o Senhor quer trazer para nós. Fala ao nosso coração. Espírito Santo, decifra para nós tudo aquilo que nós não entendemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola, Jesus está falando aos seus discípulos, e aqui tem várias conotações. Ele, obviamente, está falando, e nessa parábola, o rei é Deus, o filho é Jesus, né? E ele está fazendo uma comparação, dizendo que um rei convida as pessoas para as núpcias, a festa de núpcias, o casamento do seu filho, do príncipe, de um príncipe, que seria rei depois. E segundo a gente pode entender e ler e buscar, esse convite foi feito para líderes, para
para as pessoas nobres, para os religiosos, para as pessoas importantes, como naturalmente acontecia no casamento de um filho de um rei. Ele ia mandar chamar qualquer pessoa. Mas essas pessoas, todas elas, declinaram do convite. Não é que eles não puderam ir, eles não quiseram ir. Eles abriram mão, eles disseram, não vamos. Ele mandou a segunda vez. E os convidados não deram nenhum valor. E ele, quando manda a segunda vez, além das pessoas se excusarem e colocarem desculpas, é isso, é aquilo, eu não posso, não quero ir, eu tenho algo mais importante, alguns, inclusive, mataram esses servos. Então, você vê, se você pega lá no início, né, Deus começa a falar sobre o plano que ele tinha, as pessoas não aceitaram, e depois, quando Jesus está aqui pregando e vem trazer, outros servos de Deus sofrem, por exemplo, matam João Batista, enfim. Então, matam esses servos. O rei ficou muito irado. Ficou muito irado, mandou incendiar a cidade e falou assim, não vou deixar de dar o banquete. Eu vou dar o banquete. Então, ele manda convidar todas as pessoas que eles encontrarem. E uma coisa que me chama a atenção, que a Bíblia diz que vieram pessoas boas e pessoas más. Às vezes a gente prega e também serve, porque essa parábola ela é rica, para você usar várias coisas. Por exemplo, arrancou, tirou dali, jogou para fora, é o pecador que estava lá. Mas nesse caso aqui que eu vou pegar hoje, a visão que nós temos é algo muito superior. Primeiro que ele diz, traga todas as pessoas que vocês encontrarem. E os servos já tinham noção do que o rei queria, trouxe as pessoas, más e boas. Estavam ali dentro todas, más e boas. Mas havia uma roupa. E a roupa da festa era fornecida pelo rei. O que Jesus estava falando aqui era algo que acontecia. Então, ele não vai falar uma parábola e inventar uma coisa que não existia naquela... Imagine um homem plantando a sua horta e ali ele planta uma bicicleta. Não, ninguém plantava bicicleta. Ele planta... Então, aqui era algo que acontecia na época e eles conheciam isso. Os convidados vinham, podiam vir vestidos com a mais linda roupa, ou mais ou menos, não importa. Depois eles ganhavam ali e tinham que aceitar as vestes nupciais para fazerem parte daquele banquete. Essas vestes eram grátis. Você não precisava implorar, você não precisava ficar na fila, você recebia. E a pessoa que não recebesse essa veste, não quisesse, ela ofendia tremendamente. Aliás, a ofensa já começava você não aceitar o convite do rei. Isso que era uma ofensa muito grande. Quando o rei convidasse para as núpcias de seu filho, seria depois o rei, e você não ir, isso era uma ofensa muito grande. Então, já começa aí. E você não aceitar as vestes, piorou muito, e nós vamos entender por quê. O que nós revelamos? O que aquele moço quis revelar? O que irritou tanto o rei, que convida pessoas boas e pessoas más? E a Bíblia não diz que esse que foi arrancado para fora era uma pessoa má? Podia ser uma boa, podia ser uma má, mas a Bíblia não diz. Só que eu sei que dentro do recinto havia pessoas boas e más. Então eu quero dizer que a veste é o passaporte. O passaporte. Mas nós queremos entender esse passaporte, porque não é o passaporte da salvação que eu quero falar hoje, embora exista o passaporte da salvação. Mas essas vestes, elas tinham um significado, e tem a Bíblia, ela tem bastante significados para vestes. Quando Adão e Eva pecam, eles dois se apresentam a Deus com as vestes feitas por eles, vestes humanas, e Deus os procura, e eles: estamos aqui,
descobrimos que estávamos nus e fizemos essas vestes para nos apresentar ao Senhor. Porque sem vestes nós não podíamos, mas essas vestes não servem. O que Deus faz? Providencia as vestes celestiais. E essas vestes representam a justificação. Então, obviamente, Deus mata um animal, porque diz que ele veste com pele de um animal. Isso aí já simboliza a morte do Cordeiro de Jesus na cruz, a morte do Cordeiro, a morte daqueles que iriam morrer para cobrir o pecado no Antigo Testamento, e depois vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para não cobrir, mas tirar o pecado do mundo. Essas vestes representam a justificação. A questão da roupa, de como estar vestido, então, é algo peculiar na Bíblia. É algo peculiar. Quando o pai de José faz umas vestes para ele, coloridas, essas vestes despertaram nos irmãos um ódio, um ciúme muito grande, porque ali já dava conotação, embora o pai de José não soubesse o que ele estava fazendo, mas ele estava sendo dirigido por Deus para fazer. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Muitas vezes, amados, nós somos guiados por Deus para levar alguma coisa sem sabermos o destino final, sem sabermos o que vai acontecer, mas nós fomos chamados, fomos levados, fomos usados para levar aquela coisa. E Jacó teve isso, embora ele não soubesse o que ele estava fazendo, mas profeticamente ele estava vestindo o filho de umas vestes especiais. E note, só fazendo um parênteses, quem conhece a história de José, que tudo na vida dele depois vai caminhar com as vestes, né? Então eles arrancam as vestes, vendem, ele chega lá, ele vai ser mordomo, ele tem outras vestes, a mulher quer agarrar ele para ter um caso com ele, segura onde? Nas vestes, arranca as vestes, pega um pedaço das vestes e mostra para Potifar, aqui está a prova. E depois ele vai para a cadeia e ganha vestes de prisioneiro. Ele passando por situações que Deus tinha profeticamente na vida dele, e depois ele recebe as vestes de governador geral do Egito. Quem deu? O faraó? Não, Deus. Fecha os parênteses. Aquele homem entrou no salão e não quis vestir as vestes. É possível? É. Tanto é que ele estava lá. Não, obrigado, eu não quero as vestes. Olha a calça que eu comprei, olha a camisa. O que os irmãos acham? Minhas vestes estão adequadas para estar aqui hoje pregando? Imagino que ele falou assim, ó, eu não estou de bermuda, eu não estou de camiseta, mamãe sou forte, não estou de boné num casamento, eu estou vestido. Dá licença, eu não quero as vestes. E ele entrou sem as vestes. Mas o rei chega e vai cumprimentar as pessoas. Vai, seja bem-vindo. E quando ele vê aquele homem, diz assim, quem te autorizou a entrar sem as vestes nupciais que estavam sendo oferecidas? E ele não teve resposta. Então o rei, amarrem-no, 10 irmãos, lancem nas trevas, e lá, agora ele está falando profeticamente, haverá todo aquele que é arrancado do reino de Deus, por ele, por Deus, passará por terríveis situações, choro, ranger de dentes, figura do inferno, onde as pessoas estarão chorando, rangendo os dentes de dor e passando eternamente uma vida assim. O que significa rejeitar as vestes. Essa foi a introdução, mas também não vamos demorar. Eu quero trazer a palavra para você refletir nesta manhã. E é nesse ponto que nós queremos. Obviamente você já aprendeu, você já lembrou, Pedro, né? Você já sabia que ele está fazendo alusão àqueles, os profetas vieram, falaram, os judeus rejeitaram, e aí depois vieram os outros, mataram outros e tal, e também sério. Mas eu quero me deter na segunda parte, que é aquilo que Deus tocou no meu coração. Por que Deus falou isso comigo? Eu tenho orado esses últimos tempos acerca
perguntando: Senhor, o que será da sua igreja? Ou da igreja que se diz sua, porque da dele eu sei o que será. A dele mesmo, ou seja, a igreja que ele escolher, e em cada igreja no mundo inteiro, no meu entendimento, não irá toda a igreja, pode ser até que uma determinada igreja fica todo mundo, mas ele vai pensar e ele vai fazer a igreja dele, que é a igreja de Cristo. A igreja por quem Jesus morreu. A igreja a quem Jesus justificou. O rei, quando entra no salão, vê aquele homem e ele passa pela cabeça dele aquilo que pode ser até que a pessoa não sabia que estava fazendo, mas estava fazendo. Ao aceitar essas pessoas, boas e más, o rei, que é o nosso Jesus, está dizendo: vocês podem vir do jeito que vocês forem, e eu vou transformar vocês, e vou justificar. Em Romanos, capítulo 8, é um texto muito conhecido. Vamos ler aqui um pedacinho, não passei para você aí, mas você é esperto, viu, Bernardinho? Romanos capítulo 8. A partir do versículo... Deixa eu pegar aqui. Não estava batendo porque estou aberto em João. Agora sim. Versículo 31 de Romanos 8. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederia juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O problema todo aqui é que as vestes, quando nós aceitamos as vestes, nós estamos aceitando que fazemos um processo, fazemos parte de um processo de Deus para a nossa vida, que só Ele pode fazer. A justificação, o conserto, a transformação, o envio, a direção da nossa vida é toda entregue a Deus. E quando nós não aceitamos essas vestes, nós não estamos aceitando a justificação através de Deus. Aquele homem, ele entra para o banquete e diz assim: não, mas eu estou bem vestido, eu não preciso de ficar igual a todos, eu sei da minha convicção, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu vim para um banquete nupcial do filho do rei, e eu vou ser respeitoso, eu vou estar aqui ao meu modo. Aí é que está o problema. O que Jesus quer que nós entendamos, que quando nós aceitamos o convite para fazer parte do banquete que um dia teremos com Ele, nós precisaremos ser justificados por Ele, porque ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém poderá participar do banquete nupcial se Deus mesmo não disser, através de Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, todos aqueles que o Senhor me entregou, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, aquele que já estava declarado para ser perdido. Mas o que eu queria ressaltar, e Jesus é o único responsável para fazer a obra na nossa vida, e muitas vezes nós estamos tentando fazer a nossa própria obra, a obra de Deus do nosso modo. E eu perguntei a Jesus: Senhor, como é que vai ser a sua igreja? Porque cada hora nós temos uma saída, cada hora nós temos uma forma de fazer as coisas, e que imaginamos, nós estamos fazendo parte do reino de Deus, nós estamos fazendo parte da obra do Senhor, da seara do Senhor, mas não estamos.
E uma das coisas que mais incomoda a Deus é quando nós queremos ser nós, humanos, num banquete espiritual. É quando nós queremos resolver as nossas próprias situações do nosso jeito, e aí nós usamos amigos, nós usamos a nossa própria sabedoria. A palavra de Deus diz que nós não nos devemos nos estribar ou nos calçar na nossa própria sabedoria. Quando nós queremos mostrar, apesar de termos sabedoria, quem não tem, peça a Deus, a Bíblia diz, então eu pedi, recebi, então eu tenho, mas eu não posso com isso abandonar o processo, eu não posso dizer, eu vou estar no meio do banquete, eu quero fazer parte desse povo, mas ao meu jeito, do meu jeito. Essa foi a maneira de Jesus ensinar a inadequação da justiça própria. Desde o início, Deus preparou uma cobertura para o nosso pecado. Insistir em nos cobrir é estar vestido com trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6 fala sobre isso. Coloque aí para mim, Isaías 64, 6, diz assim: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Mas estar sem as vestes significa também tentar participar das festas do reino, mas não aceitar viver como o rei exige, e por isso nós perdemos um monte de coisa. Quando nós tentamos justificar a nossa própria vida dentro do processo de Deus, nós somos umas pessoas fakes. Nós não temos a alegria do banquete. Nós não temos a corroboração do rei. E se falamos, falamos por nós, não falamos por Deus. É possível que haja essas pessoas? Sim, é o joio, às vezes, no meio do trigo, que nós não podemos mexer. Mas, quando ele diz isso, será arrancado, não será agora, não será nesse tempo que nós estamos aqui, mas ele já está sendo marginalizado. Ele mesmo está percebendo que ele não tem a força, porque como ele vai fazer, se ele tem a sua própria sabedoria, querendo resolver as suas próprias coisas, com o seu próprio entendimento, quando ele não recebeu as vestes da justificação. É por isso que nós encontramos pessoas que estão na igreja, ou que dizem servir a Jesus, que vivem martirizados com traumas, com coisas do passado, com pecado que acusa, porque ele está sem as vestes espirituais. Porque, como eu li em Romanos, quem intentará acusação contra nós? Porque ele nos justifica. Eu lembro uma vez, não sei se eu já contei isso aqui, essa é a parábola de Isaías. Não, esse foi fato real, não é parábola. Eu jogava futebol de salão, embora vocês não acreditem, mas eu jogava. E fomos jogar uma vez ali na Engenhoca. Quem conhece a Engenhoca, hoje está muito pior, mas naquela época também não era. Fomos lá num ginásio que tinha ali, numa quadra. Nosso time, todo mundozinho bonzinho, todo mundo crentinho. Fomos jogar lá, depois soubemos que a turma era turma braba. E fomos jogar. Meus irmãos, começamos levando pancada antes do juiz apitar o jogo, começamos. E nós estávamos lá e fizemos um gol, fizemos 2, aí o negócio piorou, partiram para cima da gente, até que vieram encurralar a gente, me encurralaram ali no canto, eu estava mais... E quando me encurralaram, eu não sabia o que estava acontecendo, tinha lá meus 21, 22 anos, e me encurralaram, salta um camarada da arquibancada, tipo armário duplex, o cara grandão para cima, grandão para o lado, ele bate, cai no chão assim, fala assim, ninguém vai mexer com eles não, vazaram todos. A minha pose foi assim, mas hein?
Fiquei tranquilo, eu estava pensando, como é que eu vou no vestiário pegar minha roupa e ir embora? Como é que eu vou mudar de roupa? Vou deixar tudo para trás. Mas aquela hora que o cara me justificou o time, mas especialmente a mim, porque vieram uns 3 malucos para cima de mim, o cara saltou, eu não sei como é que ele saltou, acho que ele veio voando, saltou assim da arquibancada, assim, ó, pulou por cima da cerca, caiu na minha frente, falou, ninguém vai mexer com ele, não. O não ficou assim, uau, 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 uau. Quando eu vejo esse texto de Jesus, de Romanos, sobre Jesus faz conosco, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse, quem intentará? Qual é o maluco? Qual é o inconsequente? Mas quando nós estamos com as vestes espirituais, o rei é responsável por nós, mas quando nós não aceitamos a veste, cada um responde por si, sem a ajuda do Espírito Santo. Isso é muito ruim. É por isso que sem as vestes espirituais, nós não temos muitas vezes fé para orar, oramos e oramos com medo, e tudo que fazemos, fazemos por causa do medo, o medo dirige a nossa vida, mas quando nós temos as vestes espirituais, onde você está? No banquete do rei. Por isso que eu gosto do Salmo 23. E você, quem é? Você está fazendo... Eu sou ovelha do meu Senhor, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor? O Senhor. É quando eu aceito Jesus, mas eu quero viver a minha vida do meu jeito, jeito não espiritual, com as minhas regras. Às vezes nós queremos agradar a Deus do nosso modo, não é do modo dele, não pode ser do seu modo. Você pode ser natural, mas você não pode, como foi pregado aqui recentemente, trazer um fogo estranho na sua adoração, no seu sacrifício, no seu oferecimento. Não é do seu jeito, é do jeito dele. E eu não estou falando de regras de igreja não, tá, irmãos? Eu estou falando de regras espirituais, e elas existem. Por exemplo, uma regra: quem crer e for batizado será salvo. Aí, se você não conhece o resto do versículo, ele disse, mas quem não crer, ele não diz que será. Ele diz o quê? Já está condenado. É uma regra. Não, mas olha só, eu não creio, mas eu tenho uma amizade com um monte de gente que crê, e eu não vou fazer nada contra não. Irmão, é uma regra. É estar no banquete, mas não ter compromisso com a visão do reino, não participar 100% da alegria do banquete. Por que será que muitas pessoas estão no banquete, estão aliados a Deus, aceitaram a Jesus, e por que não vivem felizes? Momentos de tristeza é uma coisa, momentos de tribulação outra, mas o certo é a maior parte do tempo você está de vitória em vitória. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, não é isso que fala lá em Romanos capítulo 8? Mas se eu não participo da alegria, eu estou na fila de ser amarrado e jogado para fora, ou seja, de ser condenado a ficar triste o tempo todo, rangendo os dentes. A palavra de Deus diz, porque sem as vestes celestiais, espirituais, as vestes do rei, nós não seremos justificados. Não há crescimento. O que Deus está falando para nós hoje é que se você não tem crescido, é porque você não está vestindo as vestes. Em Apocalipse 7:9, nós vemos uma multidão de salvos, vestidos com vestes brancas. São os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não aceitar as vestes é não aceitar ser lavado no sangue do Cordeiro.
Nenhuma restauração, nenhuma vitória acontece pelo homem. Às vezes damos sorte. Estamos fora de Jesus, estamos fazendo tudo errado e sabemos que estamos fazendo errado, e aí conseguimos e queremos contar uma bênção. Comprei uma casa, ganhei não sei o quê, passei no vestibular. Isso não significa que Deus está corroborando a sua falta de veste. Não significa. Você tem capacidade de fazer algumas coisas, mas o segredo é que quando você tem as vestes celestiais, você está sob o domínio do reino. E quem tem as vestes, ele aceita o convite, mas compromete-se a viver na dependência do rei. Eu tenho andado realmente muito preocupado, porque a internet veio nos facilitar muito, irmãos. Eu acho cada coisa que eu preciso na internet. Um dia desse eu estava ali e engrimpou lá a tampa de um não sei o que da cafeteira. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi isso, como é que faz? Já fui na internet. Como fazer isso assim na cafeteira tal? Veio um vídeo ensinando, eu falei, uhul! Aqui. A internet é muito boa para muitas coisas, mas eu não vou falar em problemas de pecado, de pornografia. Eu quero falar nos ensinamentos falsos que estão vindo pela internet. Basta você pegar uma câmera, colocar e falar o que você quiser e jogar, ela vai para o ar. E há seguidores para isso. São aquelas pessoas que dizem, eu sirvo, e daqui a pouco ele resolve fazer do jeito dele. Ele não aceita as vestes, e o jeito dele é ler o que ele quer, interpretar da forma que ele quer, fazer as coisas da forma que ele quer. Não pode. Eu estava vendo um videozinho curto do pastor Russell Shedd, até mandei para algumas pessoas. O homem é uma autoridade, tem a Bíblia comentada por ele, acho que ele já até faleceu, se não me engano, faleceu recentemente. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, numa ministração. O homem realmente... E ele falou uma coisa, que ele esteve numa igreja e ele percebeu e falou, gostaram, só gostei de bastante de coisa, mas eu não gostei muito, foi do louvor. Aí eu falei, pô, o homem velhinho não gostou do louvor, será que ele... Aí ele disse assim, e o louvor era Cristo e eu e Cristo, Cristo para mim, eu para Cristo, só eles dois. E a igreja fora disso. Aí ele continua e vai falar uma coisa que eu falei, meu Deus. E ele disse assim, as pessoas têm o prazer de dizer, Jesus morreu por mim. E ele diz, palavras dele, Jesus não morreu por você, Jesus morreu pela igreja. E você foi alcançado porque você está na igreja, no corpo. Eu estava dando aula, nós temos uma irmã que é judia, não tem problema falar que você é judia não, só não judiar da gente, né? Faz assim com a mão, que muita gente não te conhece ainda, é a Gabriela, simpática, ela está comendo as aulas, você está me fazendo muito bem nas aulas, está amando, né? E eu disse um negócio, ela regalou os olhos, eu falei assim, vocês sabiam que judeu não vai para o céu? Não entra no céu o judeu. Ela fez assim, mas ela acho que falou, pastor, vai soltar alguma aí que eu vou ver, eu não vou desistir ainda não, né? Eu disse, não, quem vai para o céu é o judeu que se fez igreja, é o judeu que se converteu ao cristianismo, é o judeu chamado messiânico, é aquele que aceitou o Messias, ele agora está introduzido no corpo. Lá no céu, falou assim, essa turma aqui é da igreja, hein? Essa turma aqui é dos judeus, e essa aqui, essa é dos gregos. Não, todo mundo precisa aceitar a Jesus para entrar no céu, e só vai entrar quem? A igreja. E o pastor Russell Shedd disse isso, Jesus morreu, tanto que ele fala, ele não disse isso lá, mas aí eu fui lembrando os versículos, lá em Efésios, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, ele diz assim, que Jesus justifica a igreja, ele vai apresentar a igreja sem mácula, ele vai apresentar a igreja, e a noiva dele é a igreja. Jesus morreu pela igreja. O que eu quero dizer, que pode ser até que você
queira dizer assim, não, Jesus morreu por mim, e você está dizendo, eu estava na igreja, então morreu por mim, morreu pela igreja. Mas quando você avoca, ou seja, traz para si algo que é só seu, ninguém tasca, Jesus morreu por mim, que eu sou o tal mesmo, e vocês é que se lixem, porque Jesus morreu por mim, está errado, você está sem as vestes. É esse tipo de coisa que a parábola está ensinando. Ninguém vem pelos seus méritos, mas vem pela graça. Pela graça sois salvos. E sois salvos pela graça porque vocês não se vangloriem. Eu creio que a igreja está entendendo que quando nós aceitamos fazer parte do corpo de Cristo, e essa aqui é uma das agências de Cristo, você precisa deixar Jesus dirigir a sua vida. Não basta você ser 30 anos membro de uma igreja e não aceitar oração para mudança de vida. Você está na igreja há muito tempo, ou algum tempo, e tem mágoa no coração ainda, você não foi justificado. Desculpe, você está com as suas vestes. Porque quando você entender que Jesus não fez nada, levou todas as culpas, e ainda assim morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando você entender isso, você vai entender se sim, no mínimo eu preciso perdoar, para aceitar as vestes do Rei. Quem insiste em ser individualista, quem insiste em fazer as coisas somente para si, cuidar de si, quem não pensa em evangelismo, em ganhar outras vidas, está sem as vestes nupciais. É tanta coisa, irmãos. Jesus aqui está dizendo para aqueles que estavam com Ele, para aqueles que estavam servindo a Ele. Quando alguém disse assim, eu vou para onde o Senhor for, ele disse assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dando assim, você está disposto a largar tudo? Largar tudo, irmãos, não é abandonar. Imagina se você, para servir a Jesus, tivesse que largar tudo, largar emprego, largar tudo, viver de brisa. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você largue tudo aquilo que te prende. Quando Jesus diz àquele homem rico, só te falta uma coisa, ele deve ter respirado, umazinha eu vou matar de primeira. E essa uma coisa era tudo. Ele disse, vai e vende tudo que tem e entrega aos pobres. Depois você vem e segue. Vocês acham que Jesus estava mesmo querendo dizer assim, eu vou esperar, sai vendendo seus terrenos. O homem era muito rico. Depois, porque só me segue quem é pobre. Não. Ele está dizendo, na hora que você tiver condição de se desfazer daquilo que te prende, você está livre para me servir. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, aqui dá para caminhar um montão. Quando eu não creio que é Deus quem sustenta a minha família, eu não tenho as vestes nupciais. Quando eu não creio que Deus é quem mantém o meu trabalho e arranca o meu trabalho e me dá um outro trabalho e me deixa 2 meses sem trabalho para eu pegar no outro trabalho, se eu não crer nisso tudo, se eu sou servo dele e não creio, eu não tenho as vestes nupciais. Eu estou dentro de um banquete ditando as minhas regras. Se eu sirvo a Deus integralmente e deixo a minha família sem vestes nupciais, eu estou desqualificado.
Se eu amo tanto a Deus a ponto de abandonar, olha, Jesus mesmo diz, quem não deixar pai e mãe, irmão e irmã por causa de mim, isso dá uma confusão na cabeça das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz que se nós não soubermos governar bem a nossa casa, nós não servirmos para trabalhar para Deus. Então nós temos que entender o que é abandonar. Isso é uma outra pregação, mas eu vou te dar só um spoiler. Abandonar tudo aquilo que te prende para você não ser livre, para me servir, está incluído a família também. Então, um homem rico, ele tinha muitas riquezas, mas se tiver alguém, mas eu não posso e tal. Eu batizei uma pessoa aqui na igreja, mas ele cancelou 4 batismos, 4, e não é toda semana tem um batismo não, irmão. Às vezes é 4 meses, 6 meses, ele ficou 2 anos, pastor, agora vai, agora eu vou. E ele era católico e ele ia batizar. Agora eu vou, não é você não, tá, Gustavo? Porque pode pensar alguém, é o Gustavo que era católico, não, ele já não está mais conosco. E ele vinha com uma fome, quando chegava na véspera do batismo, pastor, não vai dar. E ele um dia falou para mim, o que é? Pastor, eu não posso decepcionar minha mãe, ela não vai aceitar. E eu tive que ser duro, porque tem hora que a gente quer assim, não, mamãezinha, vamos fazer o seguinte, espera ela morrer, e se Jesus voltar antes dela morrer, e você não aceitou Jesus? Mas eu fui duro, mas não fui mal educado, não, fui duro. Meu amado, será que na hora que você estiver indo, porque quem não aceita Jesus não vai para o céu, desculpe, eu não estou falando de quem não é batizado, quem não aceita. E se você estiver indo para o inferno, você vai chamar a mamãe me tira dessa, ela vai te tirar? Não, só aí não, né, pastor? Então você tem que decidir o que você quer e deixa que Deus vai, no dia do batismo dele, a mãe veio ver, prestigiar, me deu um abraço, falou assim, muito obrigado pelo que você está fazendo para o meu filho. Eu falei, não fiz nada, eu só falei a verdade para ele. Às vezes, amados, nós colocamos uma questão muito difícil para nós, que é muito fácil para Deus. Um dia, numa outra pregação, eu vou contar aqui para quem não sabe, hoje não, a história do pato, né? Tem a história do pato. Me cobrem isso, pastor, a história do pato. Pato. Vou contar para vocês. E muitas vezes a gente está agindo assim, com medo, não estamos com as vestes. Eu queria que você, no seu coração, gostaria muito, eu não posso mandar em você, mas gostaria muito que você falasse assim, Senhor, escuta eu falar, e você fica falando, não precisa falar alto, Senhor, eu quero vestir totalmente as vestes nupciais. Significa que estou sob a sua direção, sob o seu domínio, sobre tudo, debaixo das tuas asas. Nós cantamos aqui, debaixo de tuas asas, não tem um corinho assim? Debaixo das tuas asas, nossa, Pai, eu quero viver essas regras que o Senhor estabeleceu. Mas em todo o tempo, meu amado, não desfaça do convite do Senhor. Só para encerrar, estou me lembrando aqui do texto ainda, eu imagino, eu gosto de imaginar assim, vamos imaginar chegando aquela turma, tinha mendigo, tinha de tudo, está entrando ali, onde vocês vão? Banquete do rei, espera um minutinho, tem umas vestes aqui. E ninguém perguntou, você é pecador? Você é onde? O que você dá para a igreja? O que é isso? Na hora que entrar, você recebe as vestes da justificação, nupcial, né? Mas depois que você está ali dentro, você está sob o domínio, só pode ficar ali. Lá na porta você entrou, mas quando sentou-se, as pessoas más se transformaram em boas. O apóstolo Paulo disse, você que mentia, não minta mais. Você que roubava, não roube mais. Tem algum que era ladrão? Vocês vão me prender, eu era ladrão. Não. Você recebeu as vestes, você pode participar do banquete. Mas tinha um
que estava sem as vestes. Só esse que não aceitou o governo de Jesus, não aceitou o governo, a batuta do rei, esse precisou ser tirado. Você está preparado ou disposto, disponível para dizer: Senhor, dirige a minha vida? Se você estiver preparado, fale isso todas as manhãs. Vai chegar um dia que você não vai nem precisar de falar, porque já está no arquivo de Deus, e você vai sair para trabalhar, você vai ver uma mão pegar você aqui assim, fazer assim, ó. Eu falo: mas eu quero ir para cá. Ele faz assim, volta para cá, você faz assim, na terceira, eu estou entendendo que eu tenho que ir para cá. Porque eu não domino. Quando nós dominamos o nosso ser, achamos que dominamos, nós estamos desdominados. Tem essa palavra? Não tem não. Bota aí no dicionário da Shalom. Não tem condição. Quero orar pela sua vida, meu amado. Quantos entenderam essa mensagem? Sinceramente. Quantos entenderam? Vamos, essa mensagem está sendo gravada. Você recebe todos os dias as mensagens gravadas, todas as segundas-feiras no máximo, domingo ou segunda. Vamos encaminhar essas mensagens. Quero fazer um apelo a você. Se você ainda não tem coragem de evangelizar verbalmente, falando para a pessoa, manda essa mensagem. Manda outras mensagens. Ah, pastor, mas eu não gostei muito. Você não gostou, mas alguém vai gostar? Manda. Eu tenho certeza que alguém vai ser alcançado pela palavra, não minha, palavra de Deus. Todas as mensagens, não a minha, todas as mensagens, tudo que fazemos aqui na igreja, mande para o povo saber o que estamos fazendo. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria que você pusesse a mão assim no seu coração. Não é um misticismo isso, tá, irmãos? Põe a mão assim no seu coração. Feche os seus olhos, não olhe para lado nenhum agora. Se puder, não olhe. Concentre-se. Se você está lendo o celular, desligue o celular. Se você está lendo a Bíblia agora, um versículo, feche a Bíblia. Eu queria que você fechasse os seus olhos e fosse honesto com Deus. Honesto. E falasse com Deus: eu não tenho saída se o Senhor não for comigo. Eu queria que você fizesse isso. Eu não tenho saída. Eu não quero participar do seu banquete, Senhor, sem as suas vestes nupciais. Eu aceito ser dirigido por Ti. Vai falando com Ele. Senhor, me veste e me reveste. Não quero fazer a minha vontade. E muitas vezes eu não consigo, Senhor. Mas eu vou aceitar, a partir de agora, ainda que me pareça absurda. Ainda que me pareça absurda. Pai, em nome de Jesus, ouve, Senhor. Ouve essas orações, ouve o Teu povo falando. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, arranca com raiz de tudo, toda a maldade, tudo que está alojada em alguma vida aqui dentro da igreja ou no alcance da nossa gravação, Pai. Arranca, Senhor, vontades que Te desagradam, que vão contra aquilo que o Senhor quer para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, dá-nos direção. Temos caído, temos dado com os burros na água, afundado nossos barcos, porque não estamos com as vestes nupciais. E vestir as vestes nupciais é se despir do velho homem, dos trapos de imundícia. Senhor, então, domina o nosso linguajar, domina o nosso pensar. Não tem sentido nós dizermos que Te pertencemos e estamos no banquete, se vivemos uma vida mundana.
Nós estamos sem vestes nupciais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar. Fiquei aqui pensando durante a oração. A turma que chegou